Então a gente está reunido aqui mais uma vez, no nosso estudo. Vou colocar aqui, porque aí quando cada um lê uma pergunta, aí se eu colocar aqui fica muito longe, né, o microfone. Mas então a gente está estudando o livro dos médiuns. Vou colocar aqui a apresentação. Livro dos médiuns, capítulo 20, influência moral do médium. Nós paramos no item 10. 10 a gente fechou, então é o item 11. Vou deixar assim porque dá pra... Aí fica melhor, né? Ficou. Posso acompanhar para ele? Pode. É mais fácil. Então eu vou... Começa, Andressa, a leitura dessa primeira, a gente vai fazendo sentido horário aqui. Então, capítulo 20, item 11º, pergunta: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Resposta: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho, ambas essas coisas são necessárias. Ou então aqui tem um aspecto interessante, né? Que a gente já sabe que o médium em si, ele tem o filtro dele. Então não tem como, a não ser o Chico Xavier, né? Que ele consegue deixar a manifestação límpida do espírito, né? Não tem, ele deixa assim a mediunidade dele com 99,9% de pureza. Ele consegue tirar toda a personalidade dele e deixar do espírito. Mas aí é um exemplo, né, que a gente vai chegar um dia, mas aqui é um exemplo assim que é o máximo, né, que a gente chegaria. Mas todos nós, médiuns comuns, a gente passa pelo filtro da nossa personalidade, então a gente coloca traços da nossa personalidade. Então, por exemplo, se eu vou psicografar, tem uma forma de escrever, eu vou continuar com aquela minha forma de escrever, com todos os meus erros, vícios, mas eu vou ter aquela característica, não só da escrita, mas também o jeito que eu escrevo, o jeito que eu coloco o jeito que eu construo as frases. Então, fora a vivência, a experiência da própria pessoa. Então, tem a identidade do próprio médium. A gente chama isso de animismo. Então, o que é animismo? O fenômeno anímico é o fenômeno da própria personalidade. Agora, existem casos, por exemplo, na desobsessão, que aquele espírito que o médium está incorporando é ele mesmo, uma outra existência. Aí é um fenômeno puramente anímico. Quer dizer que é a própria personalidade dele. Só que a gente tem que encarar como se fosse um outro espírito comunicando ali. Então, a gente não pode achar assim, é fenômeno anímico, então eu não vou tratar. Tem que ser tratado da mesma forma, como se fosse um espírito diferente, e é um espírito diferente, porque está sendo uma personalidade ali de uma outra existência, uma outra ocasião. Então, esse é um ponto que acontece. Agora, num fenômeno comum, por exemplo, eu tô dando vazão para um espírito falar por mim. O que acontece? O médium, ele vai falar, mesmo que o tom de voz mude, mesmo que o trejeito do médium mude um pouquinho, ainda vai ficar um pouco dele, do trejeito dele, da voz dele. Não consegue modificar totalmente, né? Novamente, tirando o caso do Chico, que o Chico modificava até a fisionomia dele, ficava a fisionomia do espírito, de tanto que a mediunidade dele é avançada, né? Desenvolvida. Mas a gente não, a gente coloca a nossa personalidade, as nossas características, seja de voz, de estilo, enfim. Mas o que importa é que a mensagem
é do espírito. O conteúdo é do espírito. Beleza. Mas aí a pergunta foi no seguinte sentido. Como que a gente faz? Porque, por exemplo, dependendo do médium, de como ele tiver, ele vai querer colocar tanta personalidade dele que ele muda o conteúdo da mensagem e se torna irreconhecível do espírito. Tanto que ele coloca o fenômeno anímico ou inconscientemente ou conscientemente dele mesmo. Então, como é que a gente faz para a mensagem não vir com esse tipo de alteração? A mensagem do espírito superior vir de acordo com o que o espírito queria. Aí ele responde: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Por isso que a gente sempre fala que a mediunidade só desenvolve com a evolução moral. Porque a evolução moral faz com que a gente tenha mais contato com os espíritos superiores, a gente tenha mais sintonia com os espíritos superiores, sublima a nossa mediunidade, então a gente vai ter uma mediunidade mais sensível, mais que a gente vai conseguir passar o conteúdo da forma correta. Então essa evolução moral é importante nesse sentido. É claro que a gente sabe que outro ponto importante é que a mediunidade em si depende do organismo, né? Porque é uma questão orgânica, né? Tem a glândula pineal, a epífise, e ela é desenvolvida. E esse fato dela ser desenvolvida faz com que a pessoa tenha a mediunidade ostensiva. Só que ela pode ter a maior mediunidade ostensiva do mundo. Ele pode passar a mensagem errada se ele estiver utilizando a mediunidade dele para o mal. Ou o espírito superior pode tentar passar a mensagem por ele e acontece isso, ela vem cheia de alteração, ou aquele médium mesmo ostensivo, mas que usa a mediunidade para o mal, ele vai ter a comunicação de espíritos atrasados. Em último caso, que a gente já estudou algumas semanas atrás, quando às vezes os espíritos vêm trazer avisos, orientações, chamar a atenção do médium, que ele está desviando, e o médium não aceita aquilo ali, e aí passa um tempo, a espiritualidade tem que fazer o quê? Tem que fazer o afastamento, né, da mediunidade. Não é que a pessoa vai deixar de ser médium, mas eles não permitem a comunicação do espírito. Então, quando fala assim, eu vou cortar a sua mediunidade, não é que a pessoa vai deixar de ser médium. Vamos supor que a pessoa está muito desequilibrada, ela está numa situação... Os espíritos podem, para a pessoa poder se recuperar, poder encontrar o equilíbrio, cortar a mediunidade por um tempo. Só que esse corte da mediunidade não é retirando a mediunidade da pessoa, porque só se pegar e retirar essa epífise, né? Como é que vai tirar a glândula? Não tem jeito. Então, o que eles fazem? A pessoa está lá, tem aquela antena, né, chamando, só que os espíritos superiores não deixam ninguém se aproximar. Esse que é o corte da mediunidade, esse processo dessa forma. E esse corte pode acontecer para as pessoas que fazem mau uso. Então, os espíritos chamam atenção, os espíritos de quando em quando mandam avisos, o médium não aceita, chega um ponto que eles podem cortar a mediunidade, não permite comunicação para ele não fazer esse mau uso. Aí muitas vezes o que acontece? O médium não consegue mais comunicar, ele finge que está comunicando. Que isso acontece também. Mas para manter aquele... O caso aquele médium João de Deus, que a mediunidade dele era de cura, né? Uhum. Então, assim, era bem conhecido na cidade, porque tinha a cura e depois provavelmente perdeu e ele continuou ali, né? Naquele trabalho. Provavelmente ele deve ter começado com um bom propósito, começado auxiliando as pessoas. Aí vamos imaginar a situação. Você começa a ficar famoso, muita gente começa a vir, propostas, vaidade, aí mexe com vícios que a pessoa tem, porque o médium são médiums comuns, médiums falíveis. No caso do Chico, como ele é um espírito superior, ele já era um médium que não estava sujeito a falhas,
porque ele é um espírito superior. Tem uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos. O espírito encarnado, ele é falível? Aí responde sim, se não for um espírito superior. Quer dizer que se for um espírito superior, ele não vai falhar, porque é como se fosse um general que Jesus está mandando. Agora, nós que somos médiuns comuns, inclusive recebemos a mediunidade para tentar acelerar o desenvolvimento por muitos débitos, pode acontecer isso. Vem essas tentações, vem esses convites ao vício, ou pode mexer com interesse financeiro, pode mexer com interesses de paixões, pode mexer com vários tipos de dificuldades que nós carregamos, e aí fazer com que a pessoa falhe naquela mediunidade que Deus permitiu para acelerar o desenvolvimento dele, que já é um espírito endividado. Não quer dizer, a pessoa quando usa para o mal a mediunidade, ela se endivida mais ainda, né? Aí são 2 pontos. Se ele consegue concluir, ele acelera a evolução dele, né? Vários degraus para cima. Se ele falha, não existe regressão, né? Mas ele se endivida muito também. Então, é muita responsabilidade? Mas o mérito é maior. Então, finalizando esse número 11, quando a gente repulsa o egoísmo e o orgulho, a gente vai receber cada vez mais mensagens límpidas, mensagens de acordo com o que o Espírito quer passar. E lembrando também do que a gente falou na outra semana, a primeira pessoa que aquela mensagem é direcionada é para o próprio médium que está recebendo. Porque às vezes o médium fala assim, esse aqui é para esse aqui é para esse, fulano. A primeira pessoa que essa mensagem é trazida é para o próprio médium. Ali tem mensagens que vai trazer reflexões para ele que são importantes. Então, é o próprio médium que se beneficia primeiro. E muitas vezes o médium fica passando para frente, né? Acha que nunca é para ele, né? Quando eu li a pergunta a primeira vez, eu li de uma perspectiva diferente, como se fosse nós, como que a gente ia receber essa mensagem isenta, como você explicou, né? Nós recebendo através de um médium. Mas eu entendi de outra forma, como nós, como médiums, receberíamos essa mensagem. E a interferência viria antes de chegar ao médium. Mas como que viria antes de chegar no médium? Não, a pergunta é essa mesmo. O médium que está recebendo, como que ele pode garantir, o médium, que a mensagem não vai chegar alterada? Mas aí a alteração não vem antes da hora, ela vem no processo. Não, eu penso assim, que eu não entendo muito, então o que eu imagino é sobre, vamos supor, se eu escuto, quem me diz que aquela mensagem que eu estou escutando não está com interferência de um outro espírito que está ali também tentando atrapalhar, não acontece isso? Mas a gente já... O que você ia perguntar, Bárbara? O que você ia falar? Não, eu ia falar que aqui na minha tradução tá cheio de cura de toda alteração e não isenta. Mesmo assim ainda está com diferença de tradução? Depois a gente procura um... Não, mas eu acho que acaba... Porque quando a tradução é muito diferente, às vezes eles mudam a frase de lugar e ainda fica bem distante, né? Mas, enfim... Por que não tem como... A interferência... Um espírito pode interferir... A interferência do próprio ser. Ao receber a mensagem, ele não entende bem aquela mensagem e passa de uma forma diferente. Não é que ele não entende bem. Porque, por exemplo, existem várias formas de você exercer a sua mediunidade. Você pode escutar porque assim, você não escuta uma voz. Quando você escuta uma voz, é a clara audiência. É aquele médium que escuta. Mas, por exemplo, o médium de incorporação, ou médium de psicofonia, né? Ou de psicografia, ele não escuta, às vezes, a mensagem. Porque a comunicação é pelo pensamento. Como se fosse sua própria voz. Então, ele recebe aquele influxo
Então, por exemplo, tem um médium. Então, a interferência seria saber o que é dele e o que é do espírito. Isso. Seria esse o filtro? Isso. Só que o que acontece? O médium pode fazer isso com consciência ou inconscientemente, né? Inconscientemente é quando ele está começando, às vezes ele está ainda desenvolvendo a sua mediunidade. Agora, quando ele já está com a mediunidade já bem segura, aí ele vai compreender a mensagem, mas às vezes ele não vai aceitar aquilo ali e vai querer escrever algo conforme a opinião própria dele. Por isso que ele está falando de repulsar o orgulho e o egoísmo. Porque o que a gente tem que pensar? Nós somos médiuns, nós somos só instrumentos, nós estamos só recebendo uma mensagem. Mesmo que eu não concorde, eu tenho que repassar ela, que é aquela que a gente conversou semana passada. Que mesmo que a gente não concorde, a gente tem que repassar a mensagem, porque depois quem vai analisar são os componentes da reunião, são as pessoas da casa que vão discutir, ver se a mensagem está boa, se não está. Ou então você mesmo, quando vai lá ler se tem alguma vírgula que faltou, alguma coisa, se for coisa gramatical, você mesmo vai lá e arruma. Mas na hora da comunicação tem que deixar fluir. Só que para deixar fluir assim, tem que estar isento de egoísmo e de orgulho, porque tem que pensar assim, não, eu sou o médium, eu estou só deixando passar, entendeu? Mas assim, a interferência de um terceiro pode ser o seguinte, para atrapalhar, para desconcentrar o médium, entendeu? Para fazer ele pensar em outra coisa, se o médium já tiver se o médium tiver com a mente elevada, não vai ter nem como eles conseguir atrapalhar, eles só conseguem atrapalhar nesse sentido assim, de tentar distrair alguma coisa seguinte, se o médium já estiver com a vibração nesse sentido, já não estiver muito bem, assim, já estiver meio... Aí consegue nesse sentido. Mesmo que o espírito não esteja... Porque, por exemplo, no reunião de desobsessão, os organizadores do trabalho espirituais, eles isolam o ambiente. Então, não consegue entrar um espírito na casa. Só que, às vezes, dependendo do estado do médium, ele consegue ir à distância, né? Enviar pensamentos, influenciar, então consegue nesse sentido. Então, agora, uma vez que a comunicação foi estabelecida, e novamente, tem vários tipos de mediunidade. Tem um médium que ele praticamente dorme no trabalho, é uma mediunidade sonambúlica, que ele consegue repassar melhor o que o espírito quer, porque ele já consegue comunicar direto com o corpo do médium. O médium fica meio que de fora, ajudando no processo. Então fica mais límpida a mensagem. Agora, quando a mediunidade ela é mais ativa, que o médium está acordado, ele lembra da comunicação, o médium recebe aquela mensagem como se fosse uma inspiração. A Andressa pode falar melhor. Como que você, no seu caso, como que você recebe? Como se fosse um pensamento meu. Você tem que deixar fluir, você tem que falar. Fala. Aí, às vezes, você percebe uma fala que você não pensou, veio automático, assim, instantâneo, na hora. Aí você percebe, opa, isso é prova que não é meu. No caso da psicografia, tem médiums mecânico, que é aquele que a mão escreve já sem ele saber o que está escrevendo. Tem o semi-mecânico, que aí ele não escuta, né? Mas ele entende o que está sendo falado, mas a mão dele também está mexendo sozinho, mas ele está consciente do que está sendo escrito. E o médium intuitivo ou de inspiração, porque assim, a diferença dos dois é muito pouca, mas é aquele que ele mesmo que escreve e ele entende o que está sendo passado para ele. No caso, por exemplo, quando a Andressa já me contou uma vez na psicografia, que é como se viesse uma história toda na sua cabeça e você fosse escrevendo aquela história, não é isso? A minha mediunidade, ela não é aquela fechada, aquela regra, sempre a mesma coisa. Depende da situação. Tem vezes que vem primeiro as telas mentais, aí eu vejo tudo que aconteceu, que a espiritualidade quer me mostrar, né? Eu vejo a tela, eu vejo a historinha, e com aquela história eu coloco no papel ou eu falo, dependendo do trabalho, né? Então não é fechado assim, não é sempre que é desse jeito. Tem vezes que já vem o primeiro impulso da primeira fala, então
fechado, não é sempre a mesma coisa. Entendeu? Mas Dessa forma, é mais perigoso, não, na palavra certa, é mais fácil acontecer isso, interferência, né? isso. Porque, é igual você falou, não é algo que você está ouvindo, não é algo que você pode misturar. Não é algo que você está captando. Se você não tiver num dia bom, alguma coisa pode ir uma interferência sua, né? Isso, sim. Eu percebo que quando eu tô mais... Dá tempo de ficar mais tranquila, fazer uma leitura, ouvir uma música antes do trabalho. Às vezes a mensagem chega incompleta. Quando eu faço um bom trabalho, trabalho no bem, eu percebo que naquele dia ou para aquela semana o meu trabalho vai fluir mais. Eu percebo isso. Então, por isso que sempre no dia da desobsessão, o Roberto já manda mensagem. Gente, vamos, pensamentos ao alto, vamos equilibrar, porque é isso que vai ajudar no trabalho. E ficou alguma dúvida? Ou tá... Acho que tá tranquilo, né? Porque às vezes a gente pensa a mediunidade como uma coisa muito simples e direta, e não é. Cada pessoa, existem essas formas de mediunidade que são colocadas, mas existe dentro dessa mediunidade existem infinitas variações, de forma que cada pessoa é uma identidade única, é uma mediunidade única. Então, mas o que é o geral que a gente tem que olhar? À medida que a gente vai melhorando como pessoa, aquela mediunidade vai ficando mais pura, exatamente porque o espírito não encontra essas barreiras para mandar mensagem. Então, vamos supor, o caso dela, ela vai ver aquelas imagens, ela vai conseguir interpretar aquilo ali corretamente e vai fluir, até porque se ela estiver interpretando de uma forma que não seja correta, o próprio espírito que está conectado com ela mente a mente ali, já vai tentar corrigir, ou às vezes mostrar uma nova imagem, mas para ela sair, para ela tentar corrigir o caminho, porque o que importa para eles? O conteúdo que ele quer passar, a moral que ele quer passar. Se falou de forma X ou de forma Y, mas o conteúdo que ele quer passar. E a gente viu nas outras vezes também, né? A palavra que usou, isso aí eles não estão preocupados, não estão preocupados com o conteúdo. Você sabe que quando a gente leu a resposta ali, eu me fiz uma pergunta: como repulsar o egoísmo e o orgulho? Porque egoísmo e orgulho parece uma coisa tão abstrata, né? Assim, claro que temos egoísmo, temos o orgulho. Hora ou outra nós nos deparamos com alguma pensamento que nos leva para o orgulho. A gente capita, opa, peraí, eu estou sendo egoísta, olha o meu orgulho inflamado. A gente percebe isso hora ou outra. Mas como repulsar isso? Aí eu pensei novamente na caridade, que vai lapidar o nosso espírito ali, vai lapidando aos poucos na prática da caridade. Você falou na questão moral, né? Desenvolvendo a nossa moral. Então, com o estudo também, né? Para a gente despertar essa questão da gente conhecer a gente mesmo. Mas o principal é a caridade mesmo. Isso que é importantíssimo, querer o bem. Porque se a gente está de boa vontade, se a gente vai com aquela intenção de ajudar as pessoas, de servir, a gente já está repulsando, porque assim, existe a repulsa do egoísmo e do orgulho momentâneo, naquele momento, e existe a repulsa do egoísmo e do orgulho durante a nossa vida, né? Então a gente vai repulsando durante a nossa vida, na caridade, no bem, a gente vai afastando desses sentimentos, vai evoluindo moralmente. No horário do trabalho em específico, a gente repulsa o orgulho e o egoísmo com a boa vontade, entendeu? Porque se a gente chegar a começar a trabalhar pensando assim, eu queria uma mensagem para mim, eu queria alguma coisa que me beneficiasse, eu estou precisando disso, a gente não está pensando na gente mesmo, tá vendo? Então existe essa repulsa do momento também. A gente está ali naquele trabalho querendo o bem e para servir, para ajudar o próximo. A humildade também, né?
A humildade é importantíssima, é o contrário do orgulho. Pelo outro, né? Isso. Como instrumento para E servir. Pra sabendo aprender, que né? precisa melhorar, precisa estudar, que é só um instrumento, que não é para não falar assim, eu sou infalível, né? Para tirar todos esses sentimentos assim, da gente. Né? É. Então, lê para nós, Bárbara, o 12, por favor. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem não se entregam de boa vontade ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Que aqueles, pois, que querem se iluminar, se despojem de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova de sua sinceridade, e essa condição cada um pode alcançá-la. Então, nessa questão aqui, ele aprofundou a questão anterior, né? Ele desenvolveu a questão anterior. Então, mas a pergunta que às vezes a gente não chegou agora, mas o Kardec teve com um espírito superior, né? Ele alcançou, porque assim, até para fazer as perguntas, para codificação, precisa ser perguntas extremamente importantes, porque aí a espiritualidade ela não só responde qualquer pergunta, aquela pergunta tem que ser significativa, tem que ser profunda, senão eles não se preocupam em responder não. Então, e essa pergunta é uma pergunta interessante, mas peraí, se pode ter esse tanto de obstáculo, não vai ter não é perigoso não conseguir propagar aquilo que precisa, né? Um ensinamento, uma revelação, e aí? Aí ele responde, não, porque a luz sempre chega para aquele que deseja receber, não é? Se a gente, por exemplo, ali em oração, pediu auxílio para alguma coisa, a resposta sempre vai chegar, ou alguém vai aconselhar, ou o livro, ou um acontecimento do dia a dia, aquela lição vai chegar. Sempre chega. Vocês já perceberam, a lição sempre chega. Se você estiver aberto, né, a recebê-lo. É porque aquele que já orou, ele já está aberto, né? Assim, ele já se colocou naquela condição. Mas até a gente chegar nesse ponto, né? Às vezes não... Mas a preocupação é o seguinte, mas se é tão difícil o médium conseguir colocar o que o Espírito está querendo dizer, então vai ser difícil propagar a verdade? Não. Então, primeiro porque esse ponto aí, né? A pessoa que quer receber, ela vai receber. Então, aquele que quer esclarecer deve fugir às trevas. E as trevas se encontram na impureza do coração. Então, os culpados não são os espíritos que nos tentam ou nos influenciam. Eles só conseguem nos influenciar porque a gente tem dentro de nós algo que propicia isso. Se a gente não tiver, não tem como eles influenciar naquele sentido. Aí, o outro ponto que ele fala, os espíritos atendem de boa vontade, eles não atendem de boa vontade aqueles que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Então, aquela verdade ou aquela luz que precisa ser propagada vai chegar para outro médium. Se aquele médium está com orgulho, está manchado, ele não tem condição de receber, ele vai achar outro médium. Isso aí, até porque a gente sabe que qual que é o primeiro princípio que fala no Evangelho? É o controle universal do ensinamento dos Espíritos. O que esse controle diz? A verdade, ela não chega por uma só pessoa. Ela chega por várias pessoas, ao mesmo tempo, por vários lugares do mundo. É assim que a gente entende uma revelação. Então, eles vão achar vários outros médios em qualquer outro lugar para passar aquela mensagem. Então, ele fala,
que a gente tem que fazer então? Os que desejam esclarecer, né? Expurgar de si mesmo toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Então, a gente sempre tem que colocar acima de tudo, acima da nossa da nossa inteligência, ou das nossas propensões, pretensões, lembrar que o Criador, né? Porque isso é um ato de submissão, né? É um ato de obediência ao Criador. Se a gente está nessa condição, a gente já está numa condição de humildade. Porque imagina aquela pessoa que pensa assim: ah, eu sou inteligente demais, eu já tenho muita bagagem, então eu não quero receber qualquer espírito. Quer dizer, o espírito não vai, pelo menos um espírito bom não vai comunicar por ele, porque está cheio de vaidade, de orgulho. Então a gente tem que colocar... Entender que essa inteligência não é daquele ser, é permitido por Deus. Né? Se ele tem força física para ir trabalhar todos os dias, é porque Deus permite, né? E não porque ele tem a saúde ou porque ele tem a inteligência, né? Porque permitiram a ele É claro que a gente tem a nossa parte, que a gente sabe que a mente, a gente sempre com boas intenções e buscando o bem, isso reflete no nosso organismo, né? Se a gente tiver com a mente só pensando nos vícios e praticando mal, isso vai refletir no nosso perispírito, depois no nosso corpo, e a gente vai ficar doente porque é um reflexo da nossa própria atitude. Mas Deus está permitindo que a gente tenha mais um dia, né? Igual você falou, porque se Ele não te permitisse, acabou, né? A gente podia estar com o máximo de saúde possível. Se para Deus aquela oportunidade acabou. A gente sempre tem que lembrar isso, né? Que a gente tem a nossa parte, que a gente está com a relativa saúde, só que também a permissão de Deus que permitiu que a gente mantivesse com as oportunidades, né? Eu digo assim, igual está falando ali, humilhem a sua inteligência, até o poder infinito de Deus. Aí se for parar para pensar, como eu vou humilhar a minha inteligência? Como eu vou me humilhar? É sempre, eu acho, ao meu ponto de vista, até onde eu consigo ver assim, é você saber, ter certeza de que você não é nada sem Ele. É isso aí. Se você tem inteligência, é por Ele. Se você tem saúde, é por Ele. Se você tem um dia, é por Ele. Exatamente. Eu não consigo ver outra forma. É isso mesmo. Tanto é que a pessoa mais inteligente, que a Paula assim, eu consegui tudo isso por minha capacidade, porque eu estudei e eu corri atrás, só que Deus permitiu que ele tivesse todas as condições de estudar, tantas condições diárias, quanto a condição de nascer com um corpo físico condizente para aquilo. Né? Mental bom pra... Porque se a pessoa, por exemplo, ela já nasce com mediunidade ostensiva, isso se torna mais difícil. Porque com a mediunidade ostensiva é muita influência e muita distração ali, ó. E aí fica difícil concentrar, estudar. É claro que a gente consegue, mas não seria na mesma velocidade de alguém que não tenha mediunidade ostensiva. Por isso que a espiritualidade indica para nós, isso aí na obra de Chico Xavier, dizendo o seguinte, que o médium ostensivo ele não pode exercer função administrativa. Por quê? Porque para você ter essa função administrativa, você precisa ter um certo bloqueio dessas energias, dessas influências todas. Você precisa ter uma condição de que você consiga concentrar e lidar sem... Vamos supor, de repente vem uma entidade e quer comunicar, né? Então, normalmente, o médium ostensivo, ele fica no trabalho em si, no centro. As pessoas que administram, por exemplo, a pessoa que vai coordenar o trabalho de desobsessão, a pessoa que vai... Ela não pode ser médium ostensivo, porque senão ela está muito sujeita às essas interferências, essas questões aí de...
Mas é isso aí. Deus permite, cedo ou tarde, essa pessoa que ela tem essa condição de orgulho, quanto mais orgulho ela tem, mais ela, como se diz, o tombo é maior, né? Porque tá naquele pedestal, depois, de repente, né, ela se vê numa situação, então é melhor a gente estar, por isso que Jesus falou, os últimos serão os primeiros, né? Que quando ele entrar, que é preferível estar nos últimos lugares, porque se acontecer alguma coisa, ele chama para os primeiros, e não passar vergonha de estar nos primeiros, e ele chama para assim, ó, não, você vai lá para o último, entendeu? A vergonha é muito grande. Então é nesse sentido. Acho que a pessoa que consegue ser humilde mesmo, né? Ter humildade em tudo para poder ser chamada de humilde, né? Ela não tem fundo do poço para ela, não tem nada de ruim que pode acontecer com ela que ela não consegue passar, né? Que ela sabe que não tem nada, nada é dela. Então, ela volta do ponto zero sempre que precisar, né? Uhum. Só que essa pessoa, ela vai ter, assim, na consciência dela o seguinte: eu fiz a minha parte, né? Porque a gente não pode confundir a humildade com falta de atitude, de ação, né? Então, eu fiz a minha parte, então o que quer que aconteça comigo a partir daí é porque Deus achou melhor assim, né? E aí realmente a pessoa, porque assim, esse começar do zero não significa regredir, né? É um novo ciclo, né? Novo ciclo começando do zero. Por conta própria, né? A vida vai te fazer chegar lá, mas isso... É porque não é uma regressão espiritual, né? Aham. Não é você, porque assim, o que é nosso de verdade? É o que a gente adquire de sabedoria, de conhecimento, o que a gente adquire de moral. Não tem como a gente regredir e nascer numa situação de menos moral. Às vezes, na encarnação, a gente pode nascer com algumas conquistas nossas bloqueadas, mas não quer dizer que elas não estejam ali, elas estão bloqueadas para aquela missão, para aquela encarnação, mas está lá, entendeu? Então é para a gente entender que existem coisas que são nossas, que são essas aquisições espirituais, mas sempre que quando começa um novo ciclo, que aí sim pode ter essa coisa de começar do zero, né? Entendeu a diferença? Regressão espiritual não, mas uma situação que a gente precisa começar do zero no novo ciclo, sim. Muita gente não aceita, né? Isso, né? Vou começar tudo de novo, né? Vou começar do zero, tendo que conquistar tudo de novo, a pessoa fica revoltada, né? Não aceita. Eu pensei justamente nas situações da vida, né? Uhum. E não na questão moral, do espírito, do que ele adquire nas vidas dele. Isso aí. Então lê pra nós, Chico, vamos ver se a gente, deixa eu ver aqui, se dá pra gente, acho que dá 227, vamos lá. Que vai ser importante para resumir isso tudo que foi falado. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo, entre um e outro, simpatia e, se assim é lícito, dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos, que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem
dos bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, esse comentário do Kardec acho que conseguiu resumir e explicar tudo, né? Isso aqui é o mais importante que a gente precisa entender. Na execução, o médium ele é só um instrumento. Só que ele exerce influência sobre o aspecto moral. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, que é o que Kardec já falou antes. O desenvolvimento da mediunidade ocorre com o desenvolvimento moral. Porque tá vendo? Senão, o médium pode ser ostensivo o que for, senão a mensagem não sai. Justamente por causa dessa barreira. Então, para você conseguir ser médium de um bom espírito, você precisa ser bom. Você precisa ter esse aspecto moral. Porque senão como é que vai ter identificação? E a gente pergunta, mas peraí, na desobsessão, os espíritos que se comunicam têm o momento da comunicação dos benfeitores, mas tem o momento da comunicação dos irmãos em necessidade. E aí, quer dizer então que o médium é ruim, ele está afinizando com aqueles espíritos atrasados? Uma pergunta que a gente até já fez aqui, né, Andressa? Mas não é, porque a gente é luz e sombra. Então a gente tem dentro de nós situações que a gente afiniza com aquele irmão desencarnado, aí é utilizado para poder permitir a mensagem daquele irmão sofredor. Até por isso que os espíritos conseguem colocar cada tipo de comunicação para um médium específico. Esse médium aqui recebe mais suicida, por exemplo. Às vezes é porque ele já teve alguma existência que ele viu ou foi um suicida, e ele consegue identificar, tá vendo? Que a palavra é identificação. Consegue identificar com aquele médium, com aquele espírito. Mas quer dizer que o espírito ele é suicida? Não, às vezes já foi, né? Às vezes o que ele tem é um resquício. E aí a espiritualidade utiliza, porque senão vai falar assim, ele incorporou um espírito que está preso à casa dele lá e não quer sair da casa de jeito nenhum. Então quer dizer que o médium é apegado às coisas materiais? Ele pode não ser nesse momento e ter um resquício disso, que utiliza para poder ter essa ligação, essa afinidade com o espírito. Ou o médium realmente pode ter porque a gente é imperfeito, né? O médium pode ter sim um certo apego nesse sentido, a matéria. Então, não exclui essa possibilidade. Mas como a gente é luz e sombra, então, se a gente tiver num momento bom, ou se a gente estiver disposto a evoluir moralmente, e aí a gente consegue lentamente, mas a gente vai conseguindo, a gente adquire como é que fala? A gente adquire a simpatia dos bons espíritos e a gente passa a ter cada vez mais afinidade com eles. Porque a gente vai evoluindo moralmente, a gente passa a ter mais afinidade, identificar melhor com os espíritos. Porque no caso da desobsessão, a própria espiritualidade consegue organizar para conseguir ter aquelas comunicações. Na psicografia, aí os espíritos conseguem organizar também para que os espíritos possam se comunicar, porque aí tem mensagem de pessoa que acabou de desencarnar, aí fica mais fácil também identificar, né? Ou quando é uma mensagem do espírito superior, aquela pessoa já está no trabalho, já está conectada, num dia bom, né, Andressa, que você falou, então já facilita essa identificação. Eu ia falar outra coisa, mas até esqueci uma coisa que tinha vindo no pensamento que era importante.
mas qualquer coisa a gente comenta na próxima oportunidade. Mas assim, são muitas nuances pra gente. Por isso que é tão importante o estudo, tá vendo? No estudo às vezes a gente for ler sozinho, a gente passa rápido e às vezes a gente nem vê essas questões, né? Quando a gente está estudando, a gente passa bem devagar nas situações, a gente pode ir desdobrando e desenvolvendo. Então, é muito importante a gente ter essa visão para a gente entender realmente como que funcionam esses processos, né? Então a gente fica perdido, são muitas dúvidas, né? E aí, quando a gente tem essas dúvidas e a gente não consegue tirar essas dúvidas, a gente começa a entrar naquele orgulho, né? Ah, não preciso estudar, né? Ah, não, meu benfeitor falou, aí já não é nem benfeitor mais, ele falou que eu não preciso estudar mais, falou que o conhecimento que eu tenho é bom, aí você fica suscetível à fascinação. Aí já é outra coisa, né? Então, muitas das vezes eu sei a resposta, mas eu quero perguntar e ouvir. Não sei por quê. Muitas das vezes. É como se, às vezes... confirmar, né? Às vezes eu leio uma coisa, eu vejo que aquilo ali é tão importante, tão grandioso, me dá vontade de pegar e vestir aquilo ali, sabe? Ficar com aquilo ali. Às vezes você gosta de ouvir da outra pessoa para saber se ter uma afirmação, se o seu ponto de vista está certo sobre aquilo, né? Pelo menos no meu caso é assim. Pode ser. Cada um tem uma interpretação diferente das coisas. E eu estava aqui me perguntando assim, será que, vou falar por mim, né? Será que eu já venci alguma dessas mazelas? E a pergunta me remete a pensar que eu provavelmente não venci nenhuma. Não venci nenhuma. Mazelas do egoísmo, da inveja, tudo aquilo ali, ó, que tá ali, ó. Então, é melhor você pensar assim do que você pensar que venceu, né? Você não tinha pensado dessa forma, né? Porque aí você pensar que você venceu, já poderia entrar num certo orgulho, né? De achar que já tá bom demais, né? Porque nenhum de nós, que a gente está aqui na Terra, nenhum de nós está isento disso aí, né? Não dá pra gente afirmar que, igual uma vez Bezerra de Menezes falou, a pessoa fala assim, como é que eu vou chegar e falar sobre orgulho se eu sou orgulhoso? Como é que eu vou falar sobre egoísmo se eu sou egoísta? Aí a Bezerra de Menezes respondeu assim, tá numa aula do Chico, agora não lembro qual que é. A Bezerra de Menezes fala assim, eu também tenho todas essas mazelas, a diferença é que a gente está querendo correr delas. Entendeu? A gente não está querendo continuar nessa. Então, como a gente está querendo correr delas, não tem problema nenhum a gente falar do orgulho ainda sendo orgulhoso, porque a gente está querendo correr delas. Então é importante a gente falar, mesmo ainda não tendo conseguido, entendeu? Eu acho que a personalidade de cada um aqui está ali. Tanto na parte boa quanto na parte ruim. Cada um daqueles, tanto bom quanto ruim, tem. Às vezes você tem mais de um, menos de outro. Eu tenho mais de um, menos de outro. De todos. Uhum. E é o que descreve cada um de nós aqui, né? Porque todo mundo tem um pouquinho daquilo. A gente não pode dizer que não tem, porque quando a gente está num ambiente diferente do que aquele que a gente vive, a gente já percebe uma certa mudança de sentimento, de pensamento. Então não pode cutucar muito, não. É confortável quando a gente está aqui, né? Porque aí sai de nós o melhor, né? É o nosso melhor que consegue, né? Agora, quando a gente está num ambiente, um ambiente de estresse ou um ambiente com uma vibração muito diferente, aí a gente realmente é testado, né? É testado para ver se... Porque esse é o objetivo, né? A gente ser testado para a gente realmente entender se a gente ultrapassou aquilo ali ou não, né? Se a gente não for testado, como é que a gente vai saber? É verdade. Então a gente precisa ter
essas situações para a gente passar por os nossos limites, né? Porque a gente está fazendo assim, a gente está vencendo casca por casca, né? Então a gente precisa ser testado nos nossos limites para saber até onde a gente foi. A gente encerra por aqui. Pega para mim, fazer favor, no celular. Mas foi ótimo, né?